Glória a Deus. Antigamente, os crentes não tinham o que eu e você temos hoje. Deus falava raramente. A palavra de Deus era muito rara, diz a palavra, diz a Bíblia. Falava de vez em quando. Hoje, todos os dias nós temos oportunidade de ouvir a palavra, né? De ouvir Deus falando. E quando falava, não falava diretamente ao povo, como fala hoje. E quando as pessoas pecavam, tinham muita dificuldade para voltar para a graça de Deus ou o amor de Deus. Alguns nem conseguiam, porque tinham que pagar um preço alto. Tinha que oferecer ao sacerdote animais. E na peregrinação, na caminhada pelo deserto do povo de Israel, a igreja era tabernáculos, tendas gigantescas. Quando paravam em determinado lugar, em determinado sítio, armavam uma barraca, um tabernáculo, e ali adoravam a Deus. A diferença é que, no passado, a igreja não congregava o seu povo para pedir. Era muito raro também isso aí. Eventualmente o sacerdote pedia. Mas a igreja tinha, como os judeus têm hoje, o costume de reunir para adorar. É essa nossa visão do domingo do Senhor que vamos estabelecer a partir do dia 9, em todo mundo. Hoje a igreja no mundo inteiro, a igreja evangélica, a igreja cristã, através de suas lideranças, coloca muito na cabeça das pessoas que as reuniões são para pedir. Jesus deu exemplos, e alguns dos servos de Deus do passado, como Daniel também, deram exemplos de que nem sempre que nos reunimos na casa de Deus devemos pedir. A maioria das vezes tem que ser para adorar e para agradecer. É isso que Deus espera de nós. A força de um povo, ou de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, na sua oração, está no quanto ele consegue agradar o coração de Deus e tocar o coração de Deus. Não está no tom de voz, não. Não está no seu poder aquisitivo, ou na capacidade intelectual, no grau de instrução. A visão de Deus, a ótica de Deus é diferente, totalmente diferente. Alguém consegue abrir o coração e as mãos de Deus quando o agrada, quando o adora, quando o serve. Tem uma passagem na Bíblia que alguns colegas de Daniel, políticos, elaboraram, criaram um projeto e apresentaram ao rei que por um espaço de 30 dias, ninguém deveria fazer qualquer petição a qualquer Deus ou pessoa a não ser ao rei Dario. O rei não sabia que aquilo era uma cilada para acabar com Daniel e com seu projeto. Ele que estava exilado na Babilônia, que é o Iraque aqui hoje. Então, o rei assinou
selou com seu anel, quem fizesse isso, desobedecer, seria jogado na cova dos leões. Todo mundo conhece isso aí. Quem já ouviu falar na cova dos leões? Daniel, ele orou. Por isso, flagraram Daniel orando e levaram ao rei. E o rei tentou salvar a vida dele, mas não podia voltar atrás, e ele foi jogado na cova dos leões. E os leões não puderam tocar em Daniel, mas o rei perturbou-se e durante a noite não comeu nada, nem bebeu. Pela manhã correu lá na cova e chamou por Daniel. Daniel respondeu: você está vivo? O seu Deus conseguiu te livrar, Daniel? Ele torcia para isso, o rei. Daniel então falou: livrou-me porque ele viu que eu era inocente. Ele viu que eu não pequei contra o rei e nem contra Deus, nem contra ele. O que Daniel quis dizer com isso? Se Daniel fizesse alguma petição a alguém e não ao rei, Daniel estaria pecando contra o rei. Não é verdade? O decreto do rei. Afinal, quem institui as autoridades? É Deus. Mas Daniel, na oração, ou nas orações, não fez petição alguma. Só agradeceu, mesmo estando no limite ali e correndo risco. Para não pecar contra o rei e nem contra Deus, ele, nas 3 orações que costumava fazer naquele período, ele não pedia, ele só adorava e agradecia. E nem mesmo o rei conseguiu achar culpa nele, porque não precisou expor isso numa possível defesa de Daniel num tribunal, mas ele seria absolvido, porque a defesa dele diria ao rei: rei, Daniel não pode ser jogado, né, na cova dos leões, porque ele não fez petições, ele não pediu nada. Se ele pedisse, ele estaria quebrando, desobedecendo o decreto, mas ele não pediu, ele só agradeceu. Isso é didático para nós, porque nós temos o hábito de ficar só pedindo, quando, na verdade, a oração que provoca os maiores milagres é aquela oração do agradecimento, da gratidão, da adoração, do servir. Amém? Da satisfação que nós, crentes, temos em pertencermos ao Deus vivo, ao único Deus, e termos sido escolhidos por Ele. Então, como é que era feito a remissão, o perdão das dívidas? Os pecados não poderiam ser perdoados de outra forma. Sacrificava-se animais, os mais perfeitos animais eram escolhidos. Derramava-se o sangue, alguns deles eram queimados, e aspergia-se o sangue com as cinzas. Quem fazia era o sacerdote. Só o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Uma vez por ano, ele fazia esse sacrifício. E eu e você somos muito mais privilegiados do que aqueles, porque além de Deus falar conosco todos os dias, ou sempre que desejarmos, Ele deu o que tinha de mais importante, de mais precioso. Ele deu o cordeiro sem defeito, sem mácula.
o sacerdote, ele próprio se sacrificou por nós, Jesus Cristo. E nos deu uma abertura, uma oportunidade que pode nos tornar diferentes de todos os povos no que diz respeito à qualidade de vida. A resposta da oração a oração que fazemos. Quando a igreja prega qualidade de vida, vida abundante, é com base nisto. Já que foi deixado, ou foi nos deixado um testamento ou testamentos. No Antigo Testamento, ninguém podia tomar posse daquilo que, pela lei de Deus, pertencia a eles, porque o testador não havia morrido. Os animais é quem morriam no lugar desse testador. Então, o sacrifício, a aliança, o derramamento do sangue, não tinha eficácia do que temos hoje. Todo ano, uma vez por ano, era necessário sacrificar algum animal pelos pecadores. Não tinha a mesma eficácia. Pelo contrário. E o testador estava vivo. E você sabe, nem é preciso conhecer a Bíblia. Está escrito, mas não é preciso conhecer a Bíblia para saber que por força da lei, um testamento só tem eficácia, só tem poder, só tem validade quando o testador é morto. Enquanto o testador vive, os bens não podem ser divididos, repartidos na força da lei. Como o testador que nos deixou um testamento morreu, ele nos deu garantias de que tudo que precisamos, que necessitamos hoje, através do seu nome e do testamento que ele deixou, pode vir para nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ler. Diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. E no versículo 11 diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, porque o tabernáculo, a tenda gigantesca, era feita por mãos de homens armadas no deserto. Armava-se a barraca grande, ou a tenda, ou tabernáculo, depois era desfeito. E depois, através do Senhor Jesus, hoje Deus declara que Ele não habita em tabernáculos feitos por mãos de homens, mas habita naqueles que são feitos pelas mãos dele, suas próprias mãos. Continuando, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes
e de outros, de touros, e de cinza, e de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os pecadores, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, eu e você somos privilegiados, porque Deus aceitava o sacrifício dos animais para santificar os pecadores, para perdoá-los, para resgatá-los. E por nós, por mim e por você, foi derramado o sangue da obra mais valiosa das mãos de Deus, do ser mais importante, daquele que ele próprio declarou ter prazer nele, Jesus Cristo. Satanás, ele trabalha para que a humanidade não conheça essa força, esse poder. Quando você vê um ministério mostrando a grandeza, o poder de Deus, realizando milagres extraordinários, é porque este ministério tem conhecimento da força que vem de Deus, do poder que Deus o concedeu. Então a Bíblia diz, se os pecadores da época podiam ser purificados pelos sangues dos animais, pelo sangue dos animais, dos bodes, das novilhas, enfim, das aves, muito mais nós que temos como oferta, como preço de resgate, o sangue do próprio Filho de Deus, porque Jesus se apresentou sem mácula, sem pecado, santo diante do Pai, e aqui, nesta cidade, derramou o sangue dele, para que eu e vocês tivéssemos a oportunidade que temos hoje. Você não precisa do Valdemiro como sacerdote, não. No passado, você iria precisar e teria que trazer a mim animais para que eu sacrificasse para vocês. Porque o sacerdote, mesmo estando sujeito a pecados, ele era o mediador. Hoje eu sou apenas servo e mensageiro, embaixador de Deus, porque, biblicamente falando, só existe um mediador entre Deus e os homens. Não há um véu, não há uma barreira. Não existe barreira que o separe de Deus, não. O mesmo acesso que eu tenho à presença de Deus, você também tem pelo sangue de Jesus Cristo. Eu posso interceder por você e Deus me atender. Mas se você orar, como não existe mais o véu, a separação, como não existe mais a barreira, e Deus não aceita mais sangue de animais, porque o sangue de Cristo tem a eficácia eterna, é permanente. E ele foi derramado por todos nós, por todas as nações. Ele não derramou só por este povo, por aquele, não. Não tem diferença entre brasileiros, africanos, israelenses. Para Deus não existe diferença. O que toca o coração de Deus, o que move as mãos de Deus, é o fato das pessoas se renderem a Ele, se converterem e aceitarem o sacrifício. Temos um exemplo que aconteceu aqui nesta terra, de um homem que não teve tempo para descer as águas, também não teve tempo para tomar uma santa ceia, como faremos daqui a pouco, e nem para rituais e, enfim, cerimônias, mas teve tempo para se arrepender.
E a eficácia do sangue e do poder de Cristo o alcançou. Na verdade, muito mais que isso. Ele foi primícia de toda a obra do Senhor, porque entrou primeiro que nós no reino dos céus, até precedeu os discípulos no reino dos céus. Imagina os homens, os discípulos comentando sobre as noites frias, as tempestades e perseguições e lutas e dificuldades que tiveram acompanhando Jesus por esses desertos. Ao verem o ladrão na cruz, ouvindo de Jesus, que naquele mesmo dia, ele, ladrão, mas naquele momento arrependido, e começando a receber a santificação, naquele momento, aquele sangue de Jesus que escorria ali, que corria naquela cruz, no seu rosto, estava tornando um pecador dos mais pecadores santo, santificado, e credenciando ao paraíso, ao reino de Deus. Por isso, um homem que não fez campanhas nas igrejas, não tomou Santa Ceia, não desceu as águas, ao reconhecer que aquele que estava ali na cruz não estava ali por culpa dele, mas sim pelas nossas culpas, pela culpa da humanidade, Jesus falou para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Não tinha tempo de carreira. Já vi crente bater no peito e dizer: eu tenho tantos anos de carreira, portanto eu sei mais que você. Aquele ladrão não podia falar nada. Aliás, nem ousou pedir, me leva para lá. Ele falou: lembra de mim. Ele só queria que Jesus lembrasse dele. Ele só queria que Jesus chegasse lá para o Pai e dissesse: tinha dois do meu lado, um rebelde, mesmo estando crucificado, mesmo estando aflito, não se arrependeu, mas tinha um outro bem quebrantado, arrependido, até me reconheceu como seu filho. Ele queria isso, que Jesus se lembrasse dele. Jesus foi tocado por ele e ele disse: você vai estar comigo hoje. Imagina Jesus chegando diante do Pai e o Pai: você trouxe alguém, né, filho? Pai, esse aqui era um dos ladrões, um dos condenados à pena de morte. Ele reconheceu que foi o Senhor que me mandou lá. Não é preciso muito para ter a sua vida transformada, não. As igrejas dificultam muito a salvação e o acesso dos crentes à presença de Deus. A simplicidade desse ministério é que faz com que ele cresça no mundo inteiro. Porque, além de não ser preciso sacrificar animais para ter acesso, livre acesso à presença de Deus, também não é preciso ser filhos do Valdemiro ou da Francileia, ou amigos do Valdemiro e da Francileia, não. Todo aquele, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser palestino, brasileiro, japonês, chinês, inglês, americano, africano, todo que reconhecer Jesus Cristo como rei, como fez aquele ladrão na cruz, esse vai entrar no seu reino. Você não paga preço para mim ou para quem quer que seja. Não é preciso pagar dote, pagar preço. Não. Pagar pelos pecados. Nem todos os animais e toda a madeira do mundo bastaria para ser queimado para pagar os nossos pecados. Mas o sangue de Jesus paga e ainda sobra. Jesus tem todo o crédito. Ele disse: é-me dado todo o poder. Não se iluda, achando que Valdemiro ou Francileia ou qualquer liderança religiosa vai te levar ao céu
Porque o que te leva ao céu é o reconhecimento da grandeza de Cristo, da majestade de Cristo. Reconheça que Jesus é rei e você entrará no reino de Deus. Então a fé é isto, é reconhecer Cristo. Aquele homem conquistou o maior dos milagres num espaço tão curto, que é o acesso ao reino de Deus. Ainda chegou junto com Jesus. Que privilégio, hein? Jesus chegando lá para o Pai, o sujeito que até os últimos minutos da vida dele, até ser pego e colocado naquela cruz, pecou. Mas ele se arrependeu. A força da oração está no arrependimento e no reconhecimento da grandeza de Deus. Quanto mais você alegrar o coração de Deus, mais forte será a sua oração. É possível que a sua oração seja mais forte do que a minha. A oração não é forte pela patente, não, pela hierarquia. A força da oração está no quanto você agrada a Deus, no quanto você toca o coração de Deus. Quando eu percebo que uma pessoa é muito querida de Deus, eu chamo assim em particular e falo, vem cá, lembra de mim nas suas orações. Porque a oração forte é basicamente isto, e a fé é isto. Essa fé é muito maior do que a que cura o paralítico, o leproso, o cego. Essa fé é a que salva, é a que dá vida eterna. Muitos dos gentios, ou seja, muitos de nós, conseguimos tocar o coração de Deus, mesmo sendo enxertados. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião, o homem até que tinha uma posição privilegiada na sociedade, oficial do rei, ajoelhou-se e implorando, pediu um milagre para o criado dele. Jesus ficou bem tocado, né, com aquilo. Afinal, ele não pedia pelo filho, pelo neto, ele pedia pelo empregado dele. E ajoelhando-se, afinal Jesus era de carne e osso como nós. Imagina um oficial do rei, uma pessoa bem conceituada e com uma certa fama, ajoelhar-se diante de um homem. Quando ele se ajoelhou e implorava, ele já estava reconhecendo a majestade, a grandeza de Jesus. É isso que torna a oração forte. E de forma didática, Jesus disse, eu irei curá-lo. Jesus já sabia de todas as respostas do centurião, e sabe de todas as nossas respostas e perguntas, ou na ordem, né? Perguntas e respostas. Então ele falou, eu irei curá-lo. O centurião falou, não, eu não sou digno de quem entra na minha casa. Manda com uma palavra, manda um anjo seu, eu sei que o Senhor tem muitos aí. Eu não os vejo, mas o Senhor os vê. Manda, eu também tenho soldados. Eu sou subordinado a alguns oficiais, mas como sou um oficial, tenho soldados também que são subordinados a mim na hierarquia. E eu dou ordens e eles obedecem. Se o Senhor der uma ordem, meu criado será curado. Jesus falou para os judeus, para os israelitas que estavam ali, falou, nem em Israel achei fé como esta. Olha só. Ninguém esperava de Cafarnaum, muito menos de Samaria, que alguém pudesse tocar o coração de Deus. A mulher samaritana tocou. Enfim, não tem mistério, né? Na verdade. As igrejas falam muito de mistério, não fala? Quem já ouviu essa palavra, mistério? Você vai por aí, é mistério, é mistério. Eu só fico ouvindo isso, sabe? Às vezes eu falo assim, mas num tom de brincadeira, porque não tem mistério. Não tem mistério. É agradar a Deus e tirar de Deus tudo o que Ele tem para nós. E Ele tem muito, hein? Sabia? Tem muito.
eu consigo tirar algumas coisas. Vocês já observaram. Mas é possível que eu consiga mais ainda. Muito mais. E você também. Isso não é o nosso objetivo, mas é natural na vida de um filho, quando enche o pai de alegria, receber privilégios. Você sabia disso? Sabia ou não? É? O filho pródigo, quando volta, depois de botar tudo a perder, o pai se alegrou com a volta dele, fez uma festa muito bonita, botou um anel no dedo, botou uma roupa bonita, sandálias nos pés, ele estava descalço, ele estava como um mendigo, né? Ele comia a ração dos porcos, comia escondido do dono, né? Comia ração de porcos, lavagem, né? Você deve saber o que é isso. É terrível. E escondido ainda do dono, quer dizer que o sujeito ainda estava abaixo dos porcos, não é isso? É assim que acontece quando a gente se distancia do pai. Ao voltar, agradou tanto o pai que o pai o beijou, o abraçou e fez uma festa. O mais velho sentiu ciúmes e falou: o que é isso aí? O senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos e esse outro seu filho aí botou tudo a perder, a parte que o senhor deu a ele. O senhor recebe assim e fala: é necessário, filho. Ele estava morto e reviveu, estava perdido, foi encontrado, estou contente. Ou seja, é isso que eu sinto pelos meus filhos, mesmo os que se distanciam de mim. Veja que a visão de Deus, o amor de Deus é diferente. Eu e você logo queremos punir alguém pela ingratidão, pela rebeldia. E o pai fica desejando que o filho volte e se renda a ele para abraçá-lo novamente. Esse é o sentimento de Deus, né? Aí ele falou: mas você sempre esteve comigo, como você está dizendo. Então você não precisa pedir. Por isso que a oração, quando Daniel orou, não violou o decreto, a lei do rei. Porque Daniel era esse tipo aí que não precisava pedir. Gente igual Daniel, igual Abraão, igual Noé, né? E outros, Jó, eles não precisavam pedir. Precisavam pedir. Quando Deus tornou Jó muito mais rico do que era antes, muito mais glorioso, ele estava orando pelos outros. Não foi? Sim ou não? Estava orando pelos outros. Então, tem crente que atinge um grau de intimidade com Deus que raramente pede. Deus não censura não quem pede, não, pelo contrário. Ele manda pedir, mas a oração mesmo, que traz respostas extraordinárias, é aquela que reconhece a grandeza, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus e que agradece muito mais do que pede. Amém? Esse é o ensinamento de hoje, né? Então, vamos colocar na parte que diz que o testamento, ele não tem valor, né? Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, a dos animais, né? Porque havendo Moisés proclamado a todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, isopo, né? Que é uma planta, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, a tenda,
e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. As religiões que têm uma outra visão não entendem muito bem, porque nós, crentes em Jesus, afirmamos que a salvação só pode se dar através de Jesus Cristo. Porque Deus não aceita mais sacrifício de animais, sangue de animais, para pagar nossas dívidas, os nossos pecados. Só tem um canal, um meio, pelo qual eu e você possamos alcançar esta santificação, que é através do sangue de Jesus. A remissão é o perdão das dívidas, é a anistia, o perdão das dívidas. E todos nós somos devedores, toda a humanidade é devedora. Uma vez reconhecendo o sacrifício de Jesus, a eficácia do seu sangue, da sua aliança, nos purifica, nos torna apto para o reino de Deus. Do contrário, não tem salvação. Quem entende o que eu estou falando? Não sou eu que estou dizendo, isso aqui não é uma doutrina minha, isso aqui não é da minha religião. Isso aqui é claro, está claro, é explícito na Bíblia, que o único meio, a única maneira de alguém ser perdoado, ser remido, é através do sangue de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem pagou o preço. Amém, igreja? E a Santa Ceia é realizada em memória dele, do que Ele fez por nós. Quando eu e você tomarmos a Santa Ceia e recebermos o pão e o cálice, aquele que tem fé, que verdadeiramente está ceando em Cristo, que está comendo do corpo e bebendo do sangue, e ele até diz que não tem parte com ele. Quem não come da carne dele, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. O mundo prega tudo o contrário, né? Até religião que diz que em determinado período não se deve comer carne, senão estaria comendo a carne de Cristo. Quem já ouviu isso? Jesus falou que se eu não comer a carne dele, eu não tenho parte com ele. Quer dizer, esta interpreta desse jeito, a outra do outro jeito, não. A interpretação é que perdão de dívida, para quem nós devemos? Você deve para quem? Não é para mim, é para mim ou para Deus? Então, não sou eu que posso te perdoar, até porque eu não sou mediador mais. O sacerdote já foi mediador, hoje não é mais. Não. O sacerdote, ele não é mais mediador, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano. É isso? Então confere lá o telespectador, o internauta, 1 Timóteo 2 e 5. Jesus é o único mediador, não inventa, porque não vai dar certo no final das contas. Não adianta inventar, tá? Eu já fui questionado sobre essas coisas que eu e você vemos nessa obra. Eu já vi milagres nessa obra de eu ficar assim parado. Eu já vi morto ressuscitar. Quem sabia disso? Eu já vi paralítico andar, leproso ser purificado. Quem já viu essas coisas? Isso se dá por conta da liberdade que essa obra dá a Cristo para andar no meio dela, para dirigi-la. Aqui ninguém inventa, não tem que inventar. Não tem que inventar. Eu, como líder, que Deus me chamou, não por mérito, né, pela misericórdia dele, eu não tenho preocupações quando alguns dos nossos bispos decidem sair do ministério, não.
em Angola, Brasil, qualquer lugar no mundo. Alguns chegam a me ligar e dar satisfação, outros fazem sem dar satisfação. Nem numa empresa alguém se desliga sem dar satisfação aos responsáveis, não é verdade? Então, quando fazem na obra, se vê que a pessoa não está realmente preparada para exercê-lo, né? A maioria faz sem dar satisfação. E quando fazem, eu digo, vá em frente. Que Deus te abençoe, Porque eu tenho consciência da minha missão, da minha responsabilidade, eu vou tocá-la, eu vou levá-la até o fim. Até quando Deus quiser. E cada um, né, deve saber o que está fazendo, porque aos ouvintes e aos crentes, basta colocar em pratos de balança os frutos de cada sacerdote, aqueles que ministram. Tá? Eu recomendo a vocês a pegar os meus frutos, colocar num prato, e ao desses que às vezes, ao sair, tem animosidade para tentar convencer vocês. Eu não fui pegar o seu cartão, o seu endereço, ou tentar convencer você dessa obra, falando mal desta ou daquela obra. A maneira que eu uso para convencer as pessoas não é me exaltando, me qualificando, me glorificando, não. Pelo contrário. Eu não nego a minha origem, nem a minha insignificância. Não me coloco como mediador, porque eu não sou. Não posso abrir porta na sua vida, porque só Jesus faz isso. Falo sempre e vou falar da minha insignificância. Não quero trazer seguidores para mim, mas quero trazer seguidores para Cristo. E quando alguém quer levar seguidores para ele, ele vai tentar convencê-los falando mal desta ou daquela obra. Quando alguém vai tentar trazer seguidores para Cristo, ele vai visitar você falando de Cristo e da grandeza de Cristo. Para mim, é suficiente falar da grandeza de Cristo, que é o que toca as pessoas e faz acontecer na vida delas o que eu e você vemos. Coloca sempre na balança e pesa. E observa os frutos. Amém? E quando Deus falar com você, através da palavra, observa se é Ele mesmo que está falando. Tá? Ou se é o homem. Quando é o homem, o repertório é curto, é pequeno, é limitado. E é a dificuldade. Quando é Deus, tem um momento que a gente tem que pedir a Deus no coração e na mente para fazer a gente parar de falar, porque quando você fala de Deus, é possível que a gente fique aqui dias e dias falando sem acabar o repertório. Amém? Como aqui não é nosso, nós temos tempo determinado para ficar aqui. Esse é o momento de pedirmos um coração puro e lavado no sangue de Jesus. Quem entendeu a palavra? Fica de pé, por favor.